Jaque, eu gostaria que você falasse um pouco de você, quem que é a Jaqueline, o que que você faz, né? Enfim, o que que você faz nesse dia a dia, se você atua com vendas ao governo, se você faz outras coisas, explicar um pouquinho do que você faz hoje do seu trabalho para a gente. Certo. Eu vou explicar assim, no meu dia a dia hoje, né? Hoje eu atuo com consultoria, faço consultoria para 2 empresas, né? E capto oportunidades, faço todo o trâmite até a disputa, recurso, até realmente finalizar e entregar o produto, na verdade. Eu vou iniciar com a minha empresa mesmo para vender ao governo. Aí futuramente estou fechando uma parceria boa. Vamos ver aí como que vai sair no ramo alimentício, né? Acho que eu tinha até comentado com vocês isso, que eu tenho muita vontade, porque eu atuo para iniciativa privada com o transporte do alimento, mas eu queria fornecer para o governo mesmo. E hoje eu trabalho mais focado na consultoria. Tá. Eu já te conheço, mas eu vou fazer algumas perguntas aqui para a galera também te conhecer. Hoje você também tem uma empresa, certo, Jaque? Você também tem a sua própria empresa aí, correto? Que é uma transportadora, né? Isso. E aí você está pensando agora em também iniciar nesse segmento de transporte, transportando as coisas para o governo ou nada a ver? Na verdade, assim, vai incluir o transporte, porque o transporte vai ser por minha conta. Mas eu quero vender e entregar. Ah, tá. Entendi. Então você vai vender e você mesmo vai ser o seu frete, vamos dizer assim. Isso. Porque no ramo alimentício, não sei se o pessoal aí deve saber, mas quando você compra algum produto perecível, geralmente eles pedem para ser entrega FOB, que é você retira o produto e você se responsabiliza para a entrega. Por quê? O órgão público ele tem horário, o órgão público ele tem um responsável que vai receber, não é qualquer pessoa, né? O perecível. Então, geralmente, quando você fecha uma parceria, você consegue preço, você consegue assim, acesso a muita coisa. Mas a entrega é até interessante que fique por conta do licitante, porque da empresa que venceu. Porque você chega lá, você entrega, confere, tem cria aquele relacionamento ali, né? Aí as outras entregas é tranquilo, mas o primeiro eu sempre recomendo ir junto. Legal, é que não chega a ser uma dúvida, mas uma dificuldade também da galera, que é justamente essa parte da entrega do frete, né? Como que funciona e tal, e se você consegue já abraçar também o frete, melhor, né? Porque aí você acaba economizando até uma graninha, bacana. E dentro da consultoria, Jaque, quais são os segmentos que você está trabalhando hoje, que você já trabalhou? Explica um pouquinho desses segmentos, o que você faz aí no seu dia a dia para isso. O primeiro segmento que me apareceu foi o de engenharia. Tá. No início do curso, eu vou para engenharia, tal. Aí me apareceu também a empresa de limpeza. Falei, vou lá, tranquilo, né? Vou participar. Aí me deparei com as planilhas. Aí eu falei, opa, peraí que não é só simples desse jeito. Aí corri atrás de aprender, de saber como funciona para participar. Então, o meu primeiro cliente, na verdade, de consultoria, foi de limpeza, já foi de serviço. Então, eu já aprendi a fazer a planilha, já para participar. Assim, tem muito. Então, assim, eu pude pegar pregões para ficar ali espiando. Participei de muito pregão, porque eu podia participar de um de manhã e uma à tarde. Porque para esse segmento tem muito mesmo. E aí, depois que eu aprendi a questão da composição de custo, foi só partir para jogo. Só alegria. Você falou quando você veio aqui no nosso escritório que você usou uma técnica aí de ficar dando uma espiadinha nas licitações, né? Que você participava mais para ver mesmo a galera, né?
ver os documentos, ver como que funcionava. Explica um pouco disso daí, o que que isso pode te ajudar na hora que você resolveu realmente participar para ganhar. Ó, me ajudou muito. Nossa, eu não tem coisas que eu não precisei errar para aprender. Por quê? Eu entrava na licitação e, e ficava lá. Muitas eu não participei. Eu acompanhava o chat como se eu tivesse participado. Eu acompanhava o chat, eu acompanhei a fase de recurso, eu acompanhei, baixava os arquivos, né? A documentação, planilha, proposta, eu baixava tudo de quem ganhou. Aí, quando era recusado, eu ia lá, vi o porquê que ele tinha recusado. Muitas vezes, né, o pregoeiro, ele utiliza, dá ali a base de lei que ele utilizou para desclassificar aquela empresa. Aí eu ia lá ver aquela lei, do que se tratava, aí eu comparava com a documentação que ele tinha enviado para ver o que ele tinha errado, e assim eu fui pegando em erros e acertos de outras empresas, além de conhecer os meus concorrentes, eu comecei a já eliminar alguns erros que eu poderia cometer ali no começo. Nossa, mas eu fiquei assim muito tempo olhando. Enquanto eu aprendia a fazer a planilha, eu comparava se o que eu estava aprendendo era o que eles estavam colocando em prática. E o que o pregoeiro aceitava. Então, se ele aceita assim, quer dizer, não aceita assim, aí vem outra empresa, aceita do jeito que eu estava fazendo ali, porque eu fiz vários testes, né? Eu falei, então eu estou no caminho certo, estou certo. Aí, porque como tem muito, então eu fiquei umas 2 semanas assim, só depois de ter aprendido a planilha, depois de ter aprendido a planilha, só olhando. Aí eu entrei para participar para não ganhar. Certo. Só para participar mesmo, só para ter ali o monitoramento, para me chegar a notificação daqueles pregões, para eu não precisar ficar entrando lá como eu fazia. E aí eu fui conferindo, falei, olha, ninguém entrou com recurso aqui. Caramba, se eu tivesse mais bem colocado, eu tinha entrado aqui. E aí eu comecei a me empolgar e a ver que muitas das chances ali eu poderia ter, de fato, ganhado. Exato. É uma coisa que eu já usei muito, de verdade, assim, principalmente quando a gente começou a Magna, em própria licitação de engenharia também. Porque eu não sou engenheiro, também não sei como funciona. Mas nada melhor do que você pegar, entra numa licitação, você pode entrar e participar dela, ou você pode baixar a documentação de uma que já aconteceu também. Já fiz muito isso. Pega uma que aconteceu há alguns meses atrás, sei lá, baixa toda a documentação e confere. E aí você começa a ver o que existe um padrão de como que a galera faz para mandar aquele tipo de documento. BDI, o tal do BDI, o cálculo do BDI. Você vê que é facinho calcular depois. Como que apresenta um cronograma de físico-financeiro, por exemplo, e entre outros, né? Você começa a aprender com os outros como que você deve fazer aquela documentação. E foi até por isso que a gente começou até a indicar a galera, pessoal, participem de licitações a perder mesmo, porque você aprende muito e você tira aquele receio de participar, né? Porque quando a galera já vai na primeira licitação já querendo vencer, pessoal, a chance de que isso não vai acontecer, a galera ainda vai sair frustrada, né? Então, bacana aí que você conseguiu implementar e aprender num segmento que é bem complexo até, né? Que é essa questão de terceirização de mão de obra, né? Fazer planilha de custo, não é todo mundo realmente que está a fim de aprender isso. E os poucos que querem, muitas vezes se dão bem, né? E conta um pouco há quanto tempo já que você participa de licitações como consultora? Você começou recente? Você já está há um tempo nisso daí? Quando que você começou? E por que você começou? Por que você buscou esse mercado das licitações? Eu comecei a participar mesmo para disputar em janeiro desse ano. Foi no começo do ano. Foi, porque eu só tinha, eu não tinha empresa ainda quando eu comecei com as licitações. Então, eu fui para a licitação, vou começar o porquê que eu fui, aí eu vou terminar. Claro. Eu fui para as licitações porque eu queria algo que eu pudesse trabalhar de casa, porque eu tenho 2 filhos, né, pequenos, então isso daí para horário de escola não bate com horário de trabalho, e aí tem N fatores aí que nós sabemos que atrapalha bastante,
Como meu marido fica fora a semana inteira, porque ele é caminhoneiro, né? Então, eu não posso contar com a ajuda dele, com o horário dele. Então, eu procurei alguma coisa para mim e que coubesse, assim, direitinho no que eu tinha disponibilidade para fazer. Algo que dependesse só de mim mesmo. E aí, fui pesquisando, fui vendo, falei, nossa, estou quase pedindo um milagre, né? Porque eu quero trabalhar de casa, ganhar dinheiro, coisa que dependa só de mim, sem ter que ficar fazendo marketing, sem ter que ficar fazendo. Porque eu não sou boa de marketing, eu não sou boa de ficar fazendo essas propagandas e criando. Não, não sou. Aí me deparei com licitações. E como eu já estudava para concurso há um tempo, eu tive que estudar a lei de licitação, só que para concurso, como concurseira. Certo. E aí vem bastante conteúdo, né, para mim, de estudo, tal. Aí veio lá, lei 866, tal. Aí eu falei, nossa, eu já vi uma propaganda para você ser licitante. Eu falei, nossa. Aí eu cruzei as informações, falei, meu, eu posso utilizar de outra forma. Aí fui pesquisar. Aí encontrei vários cursos, várias propagandas, várias coisas na internet. Aí encontrei a Magda no YouTube. Falei assim, eu vou dar uma olhada, porque aqui tem bastante conteúdo, né? E aí foi quando eu comprei o primeiro curso, que foi a Academia de Vendas, que foi para cotação eletrônica. E aí foi quando eu liguei e foi o Serra que atendeu. Eu falei, não. Aí eu falei, não, tá certo, é nesse daqui que eu vou. Aí quando abriu a próxima turma, eu entrei para aprender, porque eu sabia, assim, letra de lei mesmo, sabe? Eu não sabia como funcionava do outro lado. Do outro lado, tem uma diferença muito grande de você aprender o que é a lei 866 e você saber colocá-la em prática, saber como ela funciona no dia a dia. É bem diferente. Interpretar aquilo como fornecedor agora. Isso. É bem... Assim, são caminhos distintos. Sim. É uma lei só, mas são caminhos bem distintos, assim. Aí eu entrei, eu falei, cara, era o que eu precisava, assim, era o que eu estava procurando. É algo que eu consigo trabalhar da minha casa, vai depender de mim, vai depender do meu esforço e eu posso fazer em todo o tempo que eu tenho livre. Então, aí eu fui para as licitações. E você chegou a participar de dispensa também ou não? Porque eu vi que quando você veio aqui no nosso escritório, você falou que logo, acho que um tempinho depois, você já comprou um outro curso, né? Você já fez um outro curso com a gente, o mais completo. Você chegou, deu tempo de você começar a participar de dispensa ou você foi direto para a licitação? Não, eu fui direto para a licitação, porque como eu podia atuar só como consultora, e o que me apareceu foi serviço não tem dispensa. Então, assim, esse tipo de serviço... esse tipo de serviço... até tem dispensa, mas esse que você fazia realmente é mais difícil. Então... E aí quando o cliente conversa com você, ele quer entrar para jogo, ele quer, né? Ele começar a romper. Isso, exato. Então não deu para eu esperar assim ter uma dispensa de limpeza para eu chegar lá e falar, não, vou testar aqui primeiro para depois eu falei, não, vou ter que ir pro pregão. Então foi aí que eu comecei a espiar. Conversei com o cliente, eu falei, olha, vamos esperar um pouco, porque também ele tinha que acertar algumas coisas lá, pedir algumas certidões, né? E certidão municipal, às vezes ela enrosca, aí tem a contabilidade que tem que ir lá resolver. Então, eu falei, olha, vamos esperar um pouquinho, você resolve daí, enquanto eu vou me preparando melhor aqui, e assim foi. E aí eu fui... Isso tudo foi esse ano já, que foi o ano passado também? Do ano passado. Ah, tá, no ano passado. Aí você começou a participar efetivamente esse ano, mas você está estudando já desde o ano passado. Isso, foi setembro do ano passado. E aí você já ganhou algumas licitações, já ganhou uma, duas? Como está o seu resultado nesse mercado? Quantas você já ganhou e quanto de contrato você já conseguiu fechar para os seus clientes aí? Então, esse de limpeza,
como é uma empresa pequena, e eu ganhei aquele contrato lá que ela teve que dar garantia, então ela teve que ter caixa, teve que colocar 2 funcionários para trabalhar e segurar ali pelo menos 60 dias, tudo que até tinha passado, ela vai retornar aos pregões agora em novembro, porque é a hora que bomba mesmo, né? A hora que é aquele desespero geral de final de ano, né? Então, ela preferiu deixar até para o final do ano, porque assim ela conseguiria colocar em ordem, ter um caixa, para entrar num próximo, conseguir pegar um pouco maior e entrar num próximo mais bem preparada. Certo. Né? Então, para ela, eu ganhei um pregão, que foi de serviços no aeroporto de Guarulhos. É que a gente participa de vários, né? A gente acompanha vários, depois se você lembrar. É difícil. E agora... Que bom que é assim. E para o cliente que eu tô agora, que ele faz todo o artigo de fardamento, uniforme e tal, a gente já ganhou 3. Legal, bacana. Ganhamos deu isso daí já, em total de contrato até hoje? Nossa, eu não olhei. O primeiro eu sei que foi da Embrapa, ele foi acho que 36 mil, porque foram só 3 itens. Tá. Que ele ganhou. Esse era de serviço ou não? Tá, o de fardamento, né? De fardamento, de fardamento. Teve o de engenharia, que eu fechei também, mas foi por convite, aí não foi por pregão eletrônico, foi por convite, né? Foi uma modalidade de convite, na verdade, né? E esse deu 137.080, que eu fechei... De convite? Foi. Que legal. Caramba. De convite. Eu nunca tinha visto alguém fechando um convite assim tão alto. Parabéns aí. Foi uma reforma, você acredita? Foi de engenharia. Esse foi presencial ou não? Foi eletrônico? Não, esse foi eletrônico. Foi eletrônico. Foi pela BEC? Foi. Ou não? Foi. Pela BEC. Foi pela BEC. Bacana. E aquele de limpeza lá que você ganhou? Aquele de limpeza... Foi 117 mil. 117 mil. Também de limpeza. Isso. Bacana. Então, você já passou aí dos 200 mil aí, né? E como que você faz aí a sua cobrança em relação à consultoria? Que muita gente tem vontade de ser consultor. Como que você faz para cobrar essa galera? Quanto que você cobra, mais ou menos, assim, no seu serviço? Então, eu cobro 5% em cima do valor final do contrato. Tá. Mensalidade você não cobra? Eu não cobro mensalidade. Eu não cobro mensalidade por quê? Como é um resultado, depende muito de mim, né, do meu conhecimento, mas também depende de preço, por exemplo, no fardamento tem amostra, então depende do meu cliente fabricar o que foi pedido pelo órgão, que já aconteceu com a gente até recentemente, de um item, a gente ser recusado porque o bordado estava meio centímetro menor. Caramba! Que coisa! Foi detalhe. E era uma insígnia que era colocada em cima do bolso daquela camisa de combate. Sei. Então, meio centímetro, quer dizer, não depende de mim. Eu ganhei tudo, enviei proposta no prazo, liguei no órgão, pedi mais detalhes daquela peça para passar o máximo de informação para o cliente. Mas é máquina, o bordado não é nem meu cliente que faz, é uma máquina. Então você coloca a configuração no programa, chega na máquina, a máquina fez um pouco menor, chega lá e recusado, né? Eu não tenho nem de quem cobrar, nem ele cobrar de mim, nem eu cobrar dele. Então, assim, quando você só cobra, então, no êxito. Só no êxito. Porque depois fala, mas é porque ele quer te cobrar algo como se fosse total responsabilidade sua, porque ele te paga mensalmente e ele quer resultado. Como se você fosse um funcionário dele, entendeu? E você gosta de trabalhar dessa maneira? Eu prefiro. Você prefere, porque aí não tem muita cobrança, né? Não tem aquela coisa toda. Você vai trabalhar. É mais uma parceria, né? Se torna uma parceria.
Tem várias maneiras de você cobrar, essa é uma delas, né? A gente já cobrou aqui só pelo êxito, hoje a gente cobra uma mensalidade, mas não tem um certo e errado. Tem o que cada um prefere, eu acho que é isso aí. Mas eu queria saber a sua opinião, se é possível acontecer isso, se você acha que é totalmente plausível você, em um prazo de 30 dias, você fechar R$ 100 em contratos com o governo. O que você acha em relação a isso? Ai, com certeza. Com certeza. Só do convite que você ganhou aí, né, em uma única licitação que você participou, né? Foi 137 mil. 137 mil. E Jaque, você acha que é difícil participar de licitação ou que qualquer pessoa pode aprender isso daí? Gente, dá para aprender, tranquilo. Dá para aprender. Dá, com certeza. Quando você começou a estudar a licitação, Jaque, no ano passado, você já tinha algum conhecimento ou era só aquele que você falou que estudava para concurso mesmo? Só para concurso, eu não sabia nada. Nada, Legal. Não sabia nada. Começou do zero total. Do zero total, do zero. Por isso que quando eu comprei o primeiro curso, que era o mais básico e tal, eu falei, não, mas eu tenho que começar pelo básico, porque eu não sei nada. Uhum. Eu vou entrar assim, perdidona. E você conseguiu aprender legal lá no treinamento? Muito, muito. O treinamento Academia de Vendas me surpreendeu, de verdade, porque tem ali tem a parte de recurso, que eu falei, nossa, mas entrega tudo isso? Verdade. Bacana. Muito bom. Legal, obrigado. E na sua opinião, qual que é o maior benefício de vender para o governo hoje? Nossa, tem tantos. Igual quando você acha que... Ou melhor, não vamos colocar o maior, mas quais são os benefícios para você hoje de conseguir vender para o governo, por exemplo? Os benefícios que eu vejo diretamente. Eu tenho um sério problema com marketing, né? Como eu já falei. Eu não consigo. Eu não sei mesmo. Ai, quando envolve esses negócios de, tem que ter paleta de cor, não vai. Então, eu não preciso correr atrás do cliente, entendeu? Ele divulga ali para mim o que ele quer. Uhum. Então, isso para mim já é um benefício gigante. Isso para mim já é um combustível, porque eu vou atrás, eu posso fazer uma pesquisa, fazer uma análise do que mais precisa, do que mais está em falta, e falo, não, eu vou atrás de um cliente para aquilo ali. Quero um cliente que forneça, que consiga fornecer isso aqui, porque isso aqui o governo não está conseguindo comprar, porque não tem quem venda. Então, já é um combustível para mim. Eu acho muito mais fácil eu ir atrás de fornecedor do que eu tentar correr atrás de cliente para vender e convencer a comprar. Ali, ele me fala exatamente o que ele quer. Então... Ele já te procura, né? Uhum. E você bate muito nessa tecla, né? Eu preciso lembrar que a galera que tem empresa hoje e que pretende vender para o mercado privado precisa saber de marketing, né? O marketing, basicamente, é o coração de qualquer negócio. Se você não divulga o seu produto, o seu serviço, como que as pessoas vão te conhecer? Exato. Né? Então, assim, é o coração. Então, não que seja algo de outro mundo, mas também não é tão simples fazer o marketing. Não é tão simples você montar um setor de vendas na sua empresa. Né? Imagina, é custoso. Então, oi? É custoso. Verdade. E aí, se você pega e tem um cliente que, já fala que ele quer comprar, é mais fácil, né? Você não precisa ficar, né, aprendendo marketing e tal. Mas bacana, legal saber. Conta um pouco, Jaque, da sua rotina pra gente. O que você faz exatamente no seu dia a dia aí? Como que você adequou a sua vida pessoal com o trabalho de licitação? Você tem um horário certinho que você faz? Você acorda, o que você já vai fazer? Você vai procurar oportunidade, vai participar de pregão? Conta um pouco aí do que você faz no seu dia a dia nesse mercado. Meu período da manhã, o dia que eu tenho pregão, é destinado somente àquele pregão, né? Porque não só o período da manhã, porque pode se arrastar aí para o período da tarde. Mas como tem um intervalo do almoço, e é um intervalo que eu também preciso, porque
tem a entrada da aula das crianças, né? Então, eu deixo o período da manhã livre e para isso. Pregão, ou o dia que não tem pregão, é o dia que eu sento, vou ver as oportunidades, porque todo dia tem muita oportunidade, então a gente tem que fazer um filtro ali do que vai participar, do que dá para participar, do que alcança, do que não alcança, tal. Então, eu passo o período da manhã ou é para pregão, ou é para verificar as oportunidades do dia e quais eu pretendo participar. Baixar os editais, ainda não analisei edital, nada. Baixo os editais, deixo tudo ali pronto. Para depois do almoço, eu retornar. Se o pregão ainda estiver acontecendo, eu retorno para o pregão, na hora marcada. Se não tiver pregão, eu retorno para quê? Eu vou fazer um filtro naquelas oportunidades que me interessaram, ver se é ata, se não é ata, se é entrega de remessa única, se não é, a quantidade, quais os itens dá para eu participar, né? Porque eu já vi ali previamente, quando chega o jornal de oportunidades lá, você já vem ali com as palavras-chave, né? Então, eu já vi que ali tem vários itens que eu consigo participar, mas tem a descrição de cada item. Então, por exemplo, para serviço, dependendo da quantidade da área que vai ter que ser limpa, por exemplo, são muitos funcionários, então não dá pé para a empresa. Então, eu já não posso participar, porque tem a garantia, né? E tem o investimento inicial. A engenharia, eu já consigo pegar grandes obras, mas não fora do estado de São Paulo. Só no estado, por enquanto. Isso, só no estado. Pode falar, pode completar. E ele, assim, tá fechando, assim, a gente tá fazendo um perímetro mesmo para não sair fora daquilo. Porque com o aumento dos preços, né? Então, tá mais custoso a locomoção, tem regiões que não tá dando para ele trabalhar por experiência dele própria lá, da empresa. Então, assim, a gente tá fazendo um limite aí geográfico mesmo para que dá para ele participar ou não. Começar devagarzinho até onde o seu pé alcança, né? Isso, para fazer direito. Para fazer direito, fazer bem feito e não tomar prejuízo. Isso, exato. Legal, bacana. Hoje você assina um sistema que te envia essas oportunidades? Como você fica sabendo? Ou você procura na mão mesmo? Não, eu sempre assinei, desde o começo. Né? É uma coisa que eu recomendo até para você que estiver vendo o vídeo depois, né, e pretender participar de licitação, que contrate um desses sistemas aí, porque ficar procurando na mão as oportunidades é desumano, não tem como. Né? Só no Compranet dá 300 em média por dia. Isso mesmo. A gente mostrou isso na aula de ontem que a gente está fazendo aqui, a nova imersão. Bacana. Você hoje capta essas oportunidades só para quem você já tem cliente ou você pega tudão aí e depois você sai atrás de clientes? E aí depois eu já vou emendar na pergunta da Salete aqui, mas pode concluir essa primeiro. Você vê a oportunidade para todo mundo ou só para quem você já tem cliente? Então, eu tenho hoje 3 clientes, né? A de limpeza, ela tá em stand-up, vamos dizer assim. Tá, vamos dizer assim, ela tá ali... stand-by, desculpa. Desculpa, falei errado. Tá em stand-by. Faz lá em cima da prancha. É show de humor, é qualquer coisa, menos o que eu queria falar. Ela tá ali de stand-by porque ela já me passou uma data aí pra gente participar novamente. Mas eu capto a oportunidade para ela. Continua pegando essas oportunidades para ela aí. Sim. Continua. Porque às vezes, assim, olha, eu só quero depois de novembro. Mas chega em novembro, tem oportunidade que não dá pé para ela. Às vezes ela consegue uma oportunidade menor, que dá já para ela entrar, entendeu? Então tudo vai do perfil do cliente que tem. Como eu conheço bem a empresa e converso diariamente, converso semanalmente com ela. Por exemplo, se chegar um contrato hoje que seja para um funcionário só de limpeza, ela consegue colocar. Entendeu? Entendi. Então,
Se Ela vai aparecer pegando uma... as menorzinhas por enquanto, né? Isso, ela vai pegando as menores. E aí ela consegue dar a garantia, ela tem o atestado de capacidade técnica que dá para ela ser aprovada. Então, assim, vai de tudo que você tem na mão da empresa, né? E aí, se eu paro de captar, às vezes passa uma oportunidade que era justamente o número dela. Aí não dá. Entendi. É. Bacana. A pergunta da Salete era a seguinte: como que você faz hoje para conseguir esses clientes aí? Como que você faz a captação desses seus clientes? Então, vai muito por indicação. Eu Hoje consegui por você está indicação. trabalhando muito por indicação. É, muito por indicação. Porque às vezes você consegue um cliente assim, igual esse de uniforme, eu fui fazer o uniforme e Para ele a sua empresa. para minha empresa e ele quis que eu fosse trabalhar em parceria com eles. Se interessou pelo que eu fazia, perguntou. Ele já conhecia só a modalidade convite, não pregão eletrônico, e com isso ele quis ir para coisas maiores, porque ele tem capacidade para isso. Uhum. Então, foi assim. Os Foi outros mais dois por indicação mesmo. E isso foi mais por indicação. Não que assim, eu já fiz também captação de clientes como? Indo lá nas oportunidades. As empresas que participaram, às vezes, como eu estava só olhando ali, tem empresa que perde pregão por desatenção. É, verdade. Às vezes, não tem um profissional capacitado que saiba daquilo ali. Uhum. E aí você vai lá, liga para aquela empresa, fala, conversa, bate um papo, tal. A empresa fala, vamos fazer um teste. Geralmente é assim. Ah, é? Que É. legal. Não sabia que você já tinha feito assim. E deu certo? Olha, deu certo. Eu não continuei, eu não fechei com essa empresa porque essa de limpeza era uma de limpeza. E essa de limpeza decidiu, de fato, engatar, engrenar E aí você foi. não trabalha com dois no mesmo segmento. Ah, não dá, né? Eu acho que não rola. Não, é até Não dá. ilegal, né? Na verdade, é até contra a lei. Não pode mesmo. Ainda bem que eu Você, não fiz, tá vendo? ainda bem, porque você fornecedor não pode ter conhecimento de duas propostas de empresas que vão ser concorrentes naquela licitação. É contra a lei, inclusive. Então, se você um dia quiser ser consultor, você que estiver vendo o vídeo aí, saiba que você tem que ter um cliente só de cada segmento. Se você tiver dois, tudo bem, você pode ter. Só que você não pode participar com os dois na mesma licitação. A partir do momento que você participa com os dois na mesma licitação, aí você está passível de se lascar aí, né? No português bem. Sim. Então, e para ficar assim, tipo, participa para um num pregão, participa para outro em outro pregão. E aí eu falei, não, como eu tava no começo, tudo, eu falei, não, vou ficar com uma só. Eu sou pequena ainda, vou começar com a pequena, e aí a gente vai caminhando junto, então é mais assertivo, é mais certo. Ô, Jaque, como você conheceu a Magna? Foi pesquisando sobre licitação, você falou, né? No YouTube, licitações, eu fui Você já assim, queria procurar licitação mesmo, né? já, porque veio propaganda para mim, né? Ah, Você tá ali vendo o a gente Face? apareceu para te encher o saco. Foi! Tava ali tranquilo na sua rede social, daqui a pouco você aparece dois malucos lá. Tava ali, eu olhando ali de boa, aí apareceu. Aí eu falei, olha, tá aparecendo sempre, né? Pode ser interessante. Eu vou lá para ver. É. Que bacana. Aí eu falei, vou lá para ver. Aí conheci o canal, gostei do conteúdo que tinha lá, né? Porque eu já consegui identificar pelo conteúdo que vocês têm no canal que era o que eu procurava, o que eu precisava. Uhum. Uma oportunidade para mim. Legal. E aí eu falei, não, vou O que nessa. a gente pôde te ajudar nessa sua jornada aí até hoje? Você que está... Eu diria que você está começando agora, né? Está no primeiro ano ainda, num ano mais difícil, né? O primeiro ano sempre é mais complicado para tudo na vida. O que a gente pode te ensinar, já que é começar a saber o que você sabe hoje? O que a gente teve participação nisso daí, a Magna? Tudo.
tudo, porque eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu não sabia por onde começar. Do zero. Mas, assim, eu até falo pro pessoal, né? A gente pode ensinar o caminho da mina de ouro, mas se não tiver do outro lado uma pessoa que aplique e faça acontecer, de nada adiantou. Né? Então, com certeza, é muito mais mérito do aluno até do que nosso aqui. Então, se o aluno pega e faz a parte dele, ele também consegue. Né? Então, parabéns aí até pelos seus resultados. Você é uma pessoa muito esforçada, não é à toa que a gente fez uma parceria aí, hoje você tem algumas aulas lá no curso, né? Porque, pô, você foi atrás, aprendeu um tipo de licitação que é bem complexo, que nem eu entendo muito bem ainda. Então, eu estou aprendendo com você. Olha! Ai, que prazer! Tirar um tempo para assistir o seu curso completo, né? Já falei que isso vai acontecer. Mas que bom, já que para a gente finalizar, eu gostaria que você desse uma dica para quem está pensando em começar no mercado. O que você acha que a pessoa tem que tomar cuidado nesse início, né? E o que ela pode fazer para tentar ir um pouco mais rápido nessa jornada que ela vai começar agora? Primeiro, para ela ir mais rápido, é comprar o curso, né? Porque o curso, ele acelera, além do aprendizado ser ali de experiência que vocês já têm, somado ao conhecimento teórico, e vocês fizeram ali, mastigaram ali todo aquele negócio ali e já passaram o bizu do jeito que realmente tem que ir fazendo, sabe? Que tem que ir trilhando ali. Então, investir no curso, se aplicar em estudar, né? Mas o mais importante, né? Se aplicar em aprender. E aplicar, legal. Isso. E ali olha, não tenho capital nenhum para investir, que era meu caso. O ano passado eu fui fazer, o meu investimento foi para conhecimento, falei, investidor ou empresa, eu corro atrás depois. O que eu preciso é estar preparada para entregar para eles o meu peixe, vamos dizer assim, né? O meu trabalho. Então, eu me preparei, e o que as pessoas têm que tomar muito cuidado é com isso, é se preparar corretamente, porque quando você vai encarar o dono de uma empresa, cara, ele tá ali há tempos na frente daquilo. E a gente vai chegar para ele mostrando uma oportunidade e ele vai bombardear você de perguntas. Ele vai te... ele tá doido para te pegar no pulo. Exato. Ele tá doido para te colocar em xeque-mate ali, né? Te deixar sem Exato. Exato. Então, assim, se preparem bastante, absorva todo o conteúdo do curso. Eu sei que é bem difícil, porque o curso é muito grande. Nem eu ainda consegui terminar, porque vocês colocam mais aula e mais aula e mais aula e eu não consigo acompanhar. Aquela parada tá quase a faculdade já. Tá enorme. Mas, assim, tem a parte de recursos, né? Desde quando você entra com a intenção de recursos, fase de recurso, razão contra... você entra com a contra-razão, tudo. Ali tem tudo. Isso é muito importante, porque essa parte jurídica dá muita base, muito argumento para você engolir o proprietário da empresa. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, ali você consegue ter todo um monte de munição para quando o cara te perguntar, você falar, é isso. É assim, assado. Ah, mas se isso, aquilo, eu vou fazer assim, assado. Entendeu? E aí a pessoa, ela não consegue te deixar no checkmate ali, né? E é justamente isso que o consultor precisa fazer. A partir do momento que o empresário faz uma pergunta e você não sabe o que responder, já era. Né? Já era. Ele não vai te falar na cara, mas já era. A real não. Se ele não sentiu confiança no seu taco, no português bem claro aí, ele não vai abraçar a causa. Ele ou vai tentar fazer sozinho, ou vai achar outra pessoa que vai fazer melhor. Então, o consultor, a galera que quiser ser consultor, isso eu sempre falei também, é bom até que você fale, Jaque, que o maior obstáculo do consultor é o conhecimento mesmo.
Para quem quer ser consultor, tem que ter o conhecimento, porque o cara que está do outro lado, ele vai entregar a empresa na sua mão. E ele só vai fazer isso se você demonstrar que é uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Se você já ali, chegar na hora e não sabe o que você vai falar, perdeu o cara, perdeu a empresa. Mas bacana. Tanto que o meu cliente de fardamentos, ele, hoje, no caso, ele aderiu ao outro portal, que é o portal do Licitações, né? Por uma oportunidade que ele recebeu e é pelo portal. E eu já vinha mostrando para ele que é um portal potencialmente bom para ele, né? E aí ele já pediu os meus dados e me deixou como responsável da conta dele no banco lá, do portal, sabe? Então, é uma confiança também que você vai construindo, além de você passar firmeza, porque você tem o conhecimento de fato, você consegue manter essa confiança conforme o seu trabalho, porque você realmente sabe o que você precisa fazer. E quando a gente fica em dúvida, a gente dá uma perguntadinha na comunidade, aí a gente pergunta para os professores, para os mentores. A gente está ali para isso mesmo, né? Para isso que existe a comunidade. Está na dúvida, pergunta, né? Tira a dúvida. Né? É isso aí. E volta até na aula, no curso. Quantas vezes eu voltei nas aulas? Eu volto até hoje. Essa parte de recurso, que é uma parte mais jurídica, é algo que, por mais que eu aprenda na teoria, na hora do vamos ver, você precisa de uma salvação. Uma coisa que eu gostei quando você veio aqui no nosso escritório aquela vez, foi que você falou, né? Foi até um vídeo que você passou pra gente. A gente ia participar de um pregão presencial, lá onde envolvia banheiro público, né? E aí você já até pegou o milhinho, você já sacou qual que é a parada, já. Você falou assim, se tiver banheiro público e se a galera não colocou o acréscimo lá, que eu nem lembro do que era, acho que era periculosidade. Insalubridade, né? Se o pessoal não colocar isso daí na planilha, pode entrar com recurso que você desclassifica. E é justamente esse macete que a gente tem que pegar, né? E começar a ir no detalhe mesmo. Você tem conhecimento, você conhecer o mercado que você está atuando, você já vai saber desse tipo de coisa, né? Se a pessoa não colocar tal coisa, desclassifica. Se a pessoa colocar coisa a mais, pode ser que o preço dela esteja maior. Você pega e não coloca para poder ter um preço mais competitivo, coisa que não precisa, né? Enfim, pegar essa manha, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Que, com pouco tempo de licitação que você tem, você já pegou a manha. Mas por quê? Muito provavelmente porque você acompanhou várias também. Várias. Você naquela sua técnica de espionagem marota, eu fiquei muito tempo, antes de entrar em campo, porque a gente fica inseguro de entrar em campo. É normal. Claro. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa na vida pela primeira vez, dá aquela insegurança. E aí, assim, como consultor, você já passou para o cliente já passou o preço dele para você, ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Então, até eu entrar mesmo de verdade ali nas oportunidades e também aparecer uma oportunidade enxuta no perfil da minha cliente, eu fiquei acompanhando tudo que eu podia. Tudo que eu podia. Eu não acompanhava a fase de lances, até porque eu não conseguia, só nas que eu entrava para não ganhar, que eu conseguia acompanhar. Mas a fase de lance de verdade não era a mais importante para mim. Ali você não sabe qual é a empresa que está dando o lance. O importante para mim era o depois. Era o acompanhar depois. Puxa a documentação, faz a análise, vê se está batendo os cálculos, né? A memória de cálculo, se está de acordo com o tempo, porque tem contrato eu já peguei contrato de 8 meses, já peguei contrato de 15 meses, e a galera vai naquele copia e cole, 12, vai ali. Legal, entendi. Tipo, quando o contrato é de 8, você não tem que colocar 12, tem que colocar 8, certo? 8. Você tem que... Você não tem que colocar 12, você tem que colocar 15. Só que a galera vai no copia e cola, porque não sabe de nem o que está fazendo, e aí é desgastado, né? Depois ainda está reclamando. Exato. Bom para quem sabe, né? O que está fazendo. Quem sabe o que está fazendo está ótimo. Porque se você coloca meses a mais, o seu preço não é competitivo, então você não chega lá. Aí, muitas vezes eu fazia o quê? A proposta inicial do cara,
da empresa, que ela cadastrou, já era. Ela não tem, né? Foi a fase de lança, ela não tem como mudar. E aí eu pegava a que ela mandou depois. Se você vê o tanto de erro que a empresa corrige depois, nossa, Para poder bizonho. adequar o preço, né? Você fala, né? Exatamente. Tipo, a primeira que eles cadastram lá, eu vi várias que... Eu falei, caraca, tá até com meu, assim, com o nome de outro órgão. Pegou de outra licitação e jogou lá. É totalmente copia e cola. Totalmente copia e cola. Aí, assim, no final, tem um erro em uma ou na outra planilha, assim, na aba, tem o nome de outro órgão, mas no resto tá tudo certo. Sabe aquele detalhe que passou? Detalhezinho, né? Entendi. É por isso que a gente tem que aprender a pescar o peixe, né? E não querer o peixe na mão, né? Porque quando você sabe pescar, você aprende a preencher essas paradas e, independente se o contrato é de 10, 12, 8 meses, você vai lá e vai adequar o documento naquilo lá. Quem não sabe muito bem o que está fazendo, vai lá e, né, só pega uma fórmula, né, que na verdade não existe muito nessa questão de planilha, sai aplicando lá, e aí a pessoa que sabe fazer, depois vai lá e desclassifica. Por isso que é importante investir muito no seu conhecimento. Mas tá bom, Jaque, obrigado aí pelo seu tempo, né? Não quero Imagina o seu tempo aí. Eu acho que deu para a galera pegar mais ou menos a ideia. A ideia aqui é a gente só não ficar falando só a gente quer mostrar também o que outras pessoas estão passando no mercado e o que elas fizeram que está dando certo, né? Então, desejo para você boa sorte aí na sua jornada. Se precisar, a gente está aqui, você já sabe, né? Já fica o convite também para quando estiver na região passar aqui para tomar outro café com a gente. E também, mais tarde, se quiser, estaremos aí em mais uma aula da imersão. Qualquer coisa, é só você aparecer por lá, tem a nossa comunidade de alunos também. Fique à vontade aí para você nos chamar quando precisar, tá bom? Tá bom, eu apareço sim. Adoro aparecer na live de vocês e... vim aqui! O Fernando também que está aí, né? O Fernando também, que é aluno nosso, sempre está aparecendo. Bacana. Mas obrigado, tá, Jaque? A gente se fala lá então. Agradeço demais o seu tempo. De verdade, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E precisando, tamo junto, tá bom? Tamo junto. Fica com Deus. Forte abraço. Manda um abraço para as crianças também. Pode deixar. Tchau. Coloca ela salinha aí. Tá bom. Tchau, Jaque. Tchau. Até mais.